Para podermos entender o que está acontecendo agora entre Rússia e Ucrânia, precisamos voltar em 1949, na criação da OTAN. Durante a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética uniram suas forças para derrotar um inimigo em comum, o poder alemão. Entretanto, com o fim da Segunda Guerra, as duas grandes potências viraram rivais, protagonizando uma guerra que ficou conhecida como Guerra Fria. O avanço do poder da União Soviética em território europeu preocupava os Estados Unidos. Enquanto o leste europeu era dominado pelo poder soviético, a Europa Ocidental havia se tornado um importante espaço de influência dos Estados Unidos. E é a partir daqui que a gente começa a entender como a influência dos dois países foi importante para a criação da guerra que hoje se torna eminente. No vídeo de hoje, contaremos por que a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. Bom, se você não viu ainda o último vídeo do canal, foi esse daqui, ó, dá uma assistida lá depois, pode ser depois desse, pode ser antes. O importante é assistir, beleza? Hoje por trás das câmeras eu tenho Adri Dias e é ela quem vai me ajudar a contar a história de hoje. E aí Adri, qual que vai ser a meta de likes para esse vídeo? 19.232. 19.232 likes e a gente tem que contar então dessa treta entre americanos e soviéticos. Por quê? Porque a Rússia no momento tá com medo danado de que a Ucrânia entre lá para um pacto militar onde tem os Estados Unidos e vários outros países. Então o principal medo da Rússia hoje é ter um local muito próximo dela que seja um inimigo, entendeu? Então eles não querem que isso aconteça. Mas a gente vai explicar como que isso se desenhou durante todas essas décadas. Então vem comigo que a história é longa, certo? Bom, duas táticas americanas depois da Segunda Guerra Mundial foram muito importantes para que os Estados Unidos tivessem um controle sobre a cultura dos europeus. Se você for ver a cultura europeia, é muito parecida com a cultura americana hoje em dia, enquanto o leste europeu se parece muito mais com a Rússia, porque cada um teve uma influência maior. Teve dois planos que ajudaram a fazer isso. O primeiro deles foi o Acordo de Bretton Woods, certo? Esse acordo foi feito em 1944, foi assinado na cidade de Bretton Woods, no estado de New Hampshire, e reuniu 45 países aliados, onde basicamente os Estados Unidos ia ajudar esses países, mas ele ia criar um controle econômico em cima desses países. Como? Bom, primeiro o dólar ia ser a moeda mais forte e as moedas iam ser dolarizadas. Então os países teriam ali a moeda deles baseada no dólar e iam utilizar o dólar para fazer negociações internacionais. Então o dólar ia ficar muito mais forte. Outra coisa que eles fizeram, criaram o Banco Mundial. Esse banco não tinha esse nome no início, mas depois virou Banco Mundial, que é uma espécie de banco dos bancos dos bancos dos bancos, tá ligado? Que quem comanda, obviamente, são os americanos. Eles também criaram o FMI. O FMI é uma espécie de caixinha de necessidade econômica entre os países. Os países recrutam lá a grana pelo FMI e daí vão utilizando de vez em quando precisam numa quebra ou algo do tipo. E isso durou com muita influência até os anos 70. Mais um outro plano que foi mais rápido e muito mais eficiente foi o Plano Marshall. Esse Plano Marshall, ele rolou em 47 e a ideia era literalmente reconstruir os países que sofreram com a guerra, que vieram abaixo com as bombas e tudo que aconteceu de pior, né? Ele tem esse nome por conta do criador, que foi o George Cutler Marshall, certo? Então o nome vem daí. E inclusive por criar esse plano, ele ganhou o Nobel da Paz logo em seguida, em 1951. O que o plano fez? Ele liberou 18 bilhões de dólares, que na época era uma grana absurda, era uma grana indecente para os europeus, certo? Para reconstruir as casas, as indústrias, importar alimentos e commodities, ou seja, importar madeira, ferro, importar... Tudo que eles precisassem. Tudo que eles precisassem, que eles não tinham isso e não tinham como se reerguer, porque não tinha uma economia ativa, entendeu? Tudo que eles tinham de investimento era em arma nos últimos anos. Então eles não tinham para onde andar, certo? E também investir ali forte no agro para ter como comer e não ter que ficar importando alimento pro resto da vida, porque isso custa caro, obviamente, né? Então, de 47 até 51, eles ajudaram muitos países, principalmente a França, Inglaterra e Itália. E é por isso que a França, Inglaterra e Itália, você fala, pô, mas os caras tiveram uma guerra mundial, veio tudo abaixo, mas você vai na França, lá na Inglaterra, você vai na Itália, e é tudo bonitinho, pô. Por que que é assim? Porque os americanos reergueram ali. E aí, nisso daí, no meio disso, os americanos não são bobos. Em 49, eles criaram a OTAN, certo? Mas pera aí, tem mais uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. Nessa época, os russos tinham derrotado os alemães muito forte. Eles tinham invadido lá a capital alemã e derrubado o governo deles de vez. Então eles estavam com uma moral muito alta na Europa e tinha uma parte da Europa que estava balançada. Não sabia se ia pro lado ali mais dos Estados Unidos ou dos russos, pra falar a verdade. Então, por exemplo, Itália
Itália e França estavam com partidos socialistas muito populares. E os Estados Unidos, através desse plano Marshall, conseguiu ficar popular e fazer uma campanha anti-União Soviética, que estava presente em todos os países, ajudando a reconstruir. Então os dois países estavam nessa disputa, para ver quem ajudava mais e quem conseguia conquistar mais países. Mas nesse lado mais ocidental, quem venceu foi os Estados Unidos, que teve mais influência. Então, no dia 4 de abril de 49, eles criaram em Washington o Tratado do Atlântico Norte, que se chama OTAN. Os países que assinaram o tratado na época eram Bélgica, França, escolheu um lado, Noruega, Canadá, Islândia, Holanda, Dinamarca, Portugal, Itália, escolheu um lado, Estados Unidos, que liderava tudo, Luxemburgo e Reino Unido. O tratado basicamente fala o seguinte: se você atacasse qualquer um dos países, você atacava todos os outros. Então todos os países iriam se unir e enviar tropas e qualquer coisa que fosse necessária para poder resolver a situação e proteger aquele país que foi atacado. Então do nada a União Soviética tinha vários países da Europa que estavam fechados militarmente com os Estados Unidos. Então isso obviamente preocupou e eles queriam dar uma resposta. Então eles criaram em 1955, 14 de maio de 1955, o Pacto de Varsóvia. Esse Pacto de Varsóvia uniu todos os países que tinham uma política parecida com a União Soviética, que eram Hungria, Romênia, Alemanha Oriental, porque a Alemanha tinha divisão justamente por conta dessas influências de americanos e russos, Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia e Polônia. E nessa época, o Pacto de Varsóvia tinha muito mais soldados do que a OTAN, tá? Eles tinham 20 milhões de soldados. Ou seja, eles conseguiriam bater de frente suave. Suave, eles conseguiriam travar essa guerra caso fosse necessário, o que era 3 vezes mais do que a OTAN. E a OTAN nem tinha um exército na prática, um exército da OTAN. Tinha um exército de cada país, que juntos davam ali uns 7 milhões de soldados, o que era muito menos do que os russos. E basicamente com a criação do Pacto de Varsóvia, eles ganharam uma desculpa para colocar todos os soldados russos espalhados por esses países. Então esses países que tinham uma influência dos russos não podiam se livrar dessa influência e começar uma revolução no país, por exemplo, porque tinha um monte de soldado lá, um monte de tanque e impedia qualquer tipo de revolução. Então os caras ganharam uma desculpa para continuar. Conseguiram amarrar. Exato. Que eles queriam. E aí teve um monte de protestos que foi reprimido, como por exemplo em 1968, que os tchecos estavam querendo mudar o país politicamente e não conseguiram porque as tropas soviéticas invadiram o país no que foi conhecido como Primavera de Praga, certo? A gente pode até fazer um vídeo sobre isso em um outro dia. Só que aí vem o fim da União Soviética, ali nos anos 80 já tem uma forte queda, né, do conceito soviético. Tem, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, que volta todo mundo, a Alemanha volta a ser uma só, né? E em 1991, oficialmente a União Soviética deixa de existir. A OTAN passa nos anos 90 a atuar muito mais ativamente, a ir pra guerra de fato, entendeu? E também a OTAN passa a ter um outro olhar pro rolê, né? Porque já não tem mais o Pacto de Varsóvia. Então ela tá meio que sozinha. E ela então tem um olhar de expansão, sabe? De, tipo, domínio. Dominar mais territórios. De dominar mais territórios e conseguir principalmente matéria-prima para esses países. O país que não consegue ter gás e tem um local ao lado que tem gás, tomar aquele local ao lado que não é dele, entendeu? Ou seja, é meio que ajudar quem precisava para ter como aliado. Então, só que daí qual que é o problema? Por exemplo, seu país tem um local ao lado que pertence ao vizinho, que é muito interessante. Eu vou tomar esse local. O vizinho vai revidar, ele vai me atacar. Atacando um país da OTAN, o que você está fazendo? Você está assumindo guerra com vários países. Todo mundo, sim. Então, é isso que está acontecendo hoje, militarmente. E grande parte dessas intervenções militares que eles estão fazendo é no hemisfério norte, né? Como, por exemplo, no Afeganistão, onde eles estavam lá com os americanos por um bom tempo, e agora nessa reviravolta eles também saíram de lá, mas eles trabalham nos interiores, tomando pequenas cidades. Tem isso, tá? Eles trabalham em cidade em cidade, tomando, muito parecido com o que acontece aqui no Brasil, ali no Rio de Janeiro com favela, sabe? Tomou uma e a outra ainda continua sendo de tal facção, tal. Parecido com isso. Eles estavam lá então no Afeganistão, estavam em Kosovo, estavam no norte da África, no Oriente Médio e em vários locais. Em 1990 foi a primeira vez que eles atuaram, né, em uma guerra, quando eles foram, por exemplo, na invasão do Kuwaiti, que foi feita pelo Iraque naquela época, que era a época do Saddam Hussein e tudo mais, sabe? Então quando tinha o Saddam, unificou os Estados Unidos e outros, então utilizaram a OTAN e o exército da OTAN para poder apoiar a causa dos americanos. Teve também uma intervenção da OTAN na Guerra da Bósnia, quando a Iugoslávia foi dissolvida em 1992, e aí surgiram outros países. E além de representar os interesses desses países, eles também representam o interesse da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e que tem muito mais países envolvidos, né? Então são 29 países que hoje pertencem à OTAN e que são possíveis rivais da Rússia, né? Que são Albânia, Alemanha, Bélgica, Bulgária, Canadá, Croácia, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Eslováquia, Eslovênia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Noruega, Polônia, Portugal, Países Baixos, Reino Unido, República Tcheca, Romênia e Turquia, certo? Então são muitos países, obviamente. E a maior curiosidade é que em 2002 a Rússia passou a participar da OTAN de uma forma parcial. Como assim? Eles estão nos interesses de combate ao terrorismo.
e na produção de armas nucleares para efetuar ali uma paz, né? Para impedir, por exemplo, que qualquer tipo de facção se instale na Europa, em qualquer parte da Europa, e para impedir qualquer tipo de confronto nuclear. Isso foi, obviamente, um grande avanço, né, para a paz entre os países ali, só que a Rússia continua apoiando o Irã, a Rússia continua apoiando a Síria, a Rússia continua apoiando a Coreia do Norte, que são rivais da OTAN e que são rivais dos Estados Unidos. Então a Rússia, ela tá fica no meio termo ali, tipo, agradando os dois lados. Não, ela nem tá no meio termo, não. Acho que ela tá cagando e andando porque a OTAN tá pensando e tá ali porque ela tem interesses, mas ela deixa bem escancarado o que ela pensa. E por que a Rússia tá ameaçando a Ucrânia? Recentemente, mais de 100 mil soldados foram até Moscou, próximo da Ucrânia, e a gente vê uma série de soldados e tanques de guerra sendo mobilizados para a fronteira com a Ucrânia. Vale lembrar que recentemente teve a Guerra da Crimeia, onde basicamente o governo russo tomou a Crimeia dos ucranianos. Tem um interesse ali que é a passagem de gás pelo local, tá? E também tem a passagem pelo mar ali. Então a Ucrânia é um ponto muito estratégico para a Rússia e eles têm sim um interesse muito forte. Só que a Ucrânia hoje, ela tá meio que sem pai nem mãe. Que a OTAN meio que fala por ela, só que ela não pertence à OTAN. Você entende? Entendi. Ela tá de fora da OTAN. E ela quer entrar para a OTAN. Só que os russos falam que se ela entrar para a OTAN, vai ter uma invasão e vai ter uma guerra. Por isso e aí a OTAN fala que se isso acontecer, os Estados Unidos e todos os países vão atacar a Rússia. E é por isso que tem uma guerra iminente lá. Porque o medo da Rússia é o mesmo medo que os americanos tiveram com Cuba antigamente. Quando Cuba se virou para o lado esquerdista, se juntou ali com a União Soviética e era um país, uma ilha muito próxima, né, aos Estados Unidos. Cuba começou a querer construir portos, aeroportos, bases militares e tudo isso dava muito medo nos Estados Unidos, que proibiu isso de acontecer. E é por isso que tem um bloqueio americano em Cuba. Por que tem tanta treta entre americano e cubano? Só por isso. Porque os Estados Unidos tinham medo de que Cuba bombardeasse os americanos. Você entendeu? A Ucrânia está na mesma situação. E vai lembrar que quando teve a Guerra da Crimeia, vários rebeldes e facções ali da Ucrânia, que são a favor de que a Ucrânia volte a pertencer à Rússia, né? Essas pessoas invadiram o leste da Ucrânia e tá tendo muita guerra por lá. Nesse leste da Ucrânia tá tendo uma guerra que já matou 14 mil pessoas. Então o negócio é sério, entendeu? E além de toda essa guerra que eu falei, a Rússia utiliza de outros métodos. A OTAN veio o seguinte, ela falou, quando um país invade outro, obviamente está violando as regras dos pactos de paz, e aí a OTAN pode agir. Só que a Rússia já está fazendo isso por baixo dos panos, porque a Rússia consegue fazer ataques cibernéticos, segundo a OTAN, eles conseguem fazer ataques de limitação de recurso, ferrando a Ucrânia nisso, entendeu? Não, e já invadiu, né? Isso mostra que eles não têm medo. Se eles já tomaram uma parte... Eles estão próximos de invadir porque estão ali na fronteira, sim, certo? E eles estão fazendo o quê? Eles estão liberando, por exemplo, nacionalidade para as pessoas que estão morando próximo à fronteira. Então os ucranianos que querem virar russos, já teve 500 mil ucranianos que viraram russos recentemente. Então eles estão meio que fazendo uma invasão aos poucos. E recentemente até os chefes de estado aí dos Estados Unidos e da Rússia se encontraram, né? Para poder falar sobre o assunto. E do lado dos russos eles falam que não vai ter nenhum tipo de invasão, que não vai ter guerra, não vai ter confronto, que tudo que estão falando é histeria, mas do lado da OTAN eles já estão prevendo um confronto. Inclusive o Biden falou que acredita que o Putin vai invadir, que ele vai tomar essa decisão, mas que ele vai se arrepender amargamente disso. Ou seja, vamos ver uma guerra. A gente está vivendo uma tensão muito forte. Não sei se vai ser uma guerra mundial, mas pode ser um conflito muito forte na Ucrânia. Pode ser divisão da Ucrânia, por exemplo, em duas Ucrânias. Igual tem Coreia do Sul e Coreia do Norte, pode ter Ucrânia do Sul e Ucrânia do Norte daqui a pouco. Bom, então basicamente esses são os principais motivos e os principais pontos até então do confronto entre russos e ucranianos. Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado e eu quero que você comente aqui um próximo tema de vídeo pro nosso canal, beleza? E se você curtiu o nosso vídeo, vai assistir um outro vídeo aí do ladinho para ajudar a gente a continuar crescendo. Tamo junto, até a próxima, valeu, é nóis.